Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Superação Piedade. O assunto de hoje é sobre a Páscoa. Mas antes de nós falar sobre isso, eu quero convidar você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que é colocado aqui no canal diariamente. Toda segunda, quinta e às vezes na quarta, no sábado, tem vídeo novinho aqui para vocês. Me segue também no Instagram, MP Piedade, lá também eu sempre coloco foto, né? Aquilo que acontece do lado de fora do YouTube na minha vida, eu compartilho com vocês no Instagram. Então vai lá, dá uma olhadinha, lá tem alguns vídeos também, tem foto, e vocês podem se inscrever lá também, me seguir lá, e você vai ficar por dentro de muita coisa que acontece comigo, que não está aqui no YouTube, mas está no Instagram, tá bom, gente? E também não esqueça de deixar aí sua curtida para mim, porque ela é muito importante. Deixa um comentário aqui falando sobre o que você achou desse conteúdo, tá ok? E vamos falar sobre Páscoa, né? A primeira Páscoa a ser instituída foi no Egito, né? Todos nós conhecemos a história do povo de Deus no Egito, as 10 pragas, né? Então, a primeira Páscoa aconteceu um pouco antes da 10ª praga no Egito. E é sobre isso que eu quero falar, quais são os elementos principais que fez parte daquela primeira Páscoa. Primeiro, o cordeiro. O cordeiro, ele teria que ser um cordeiro perfeito, não podia ter mancha, não podia ter nenhum defeito. Essa era a ordem de Deus para Moisés, para que Moisés pudesse falar para o povo que escolhesse do meio do seu rebanho um cordeiro de no máximo 1 ano, né, para que ele fosse sacrificado. Ele seria sacrificado à tarde e o sangue desse cordeiro seria colocado sobre as portas, janelas das casas, e aquele sangue seria o sangue de proteção, de livramento, porque Deus traria o juízo sobre o Egito durante a noite, e a casa que não tivesse o sangue, o destruidor entraria e mataria os seus primogênitos, tanto de homem quanto de animais, né? Então o povo deveria fazer isso. E é interessante que tudo é uma questão de crer e de obedecer. Tem gente que diz que crê, mas não obedece, dá na mesma. Se você crê, você precisa de obedecer às instruções que Deus está dando para você fazer. Você, muitas vezes, você busca um livramento de Deus, Deus dá ali as estratégias, mas você até crê, mas não faz. Às vezes faz, mas faz do seu jeito. Tudo tem que ser feito do jeito de Deus. E aquele povo, eles creram e obedeceram, fizeram conforme Deus tinha ordenado. Eles mataram o cordeiro, colocaram o sangue nos umbrais das portas. E outra coisa, eles deveriam comer a carne do cordeiro assada. E eles deveriam comer durante toda a noite. E eles deveriam comer apressadamente. Como acompanhamento, eles deveriam comer ervas amargas. As ervas amargas representavam o sofrimento que eles tinham passado ali no Egito, né? Então eles estavam comendo o cordeiro ali, lembrando do sofrimento que eles tinham passado ali no Egito, estavam passando no Egito, e que Deus estaria retirando eles desse sofrimento. Outra coisa também que fazia parte da Páscoa, daquela noite, era o pão sem fermento, o pão asmo, né? Eu vou falar pão asmo? Então, pão asmo significa o pão sem fermento. E qual o significado desse pão sem fermento? Porque o pão sem fermento significava que o povo não tinha dado tempo de fermentar a massa. Tinha feito com muita rapidez, então a massa ela precisava de tempo para ser fermentada. Então o fermento, a ausência do fermento na massa, significava que eles fizeram isso apressadamente e que não tinha dado tempo de fermentar a massa e o pão seria sem fermento. Então cada elemento desse tem um significado. Outra coisa também, durante a preparação, né, da saída deles do Egito, a ordem de Deus é que as mulheres hebreias deveriam procurar as egípcias e pedir vasos de prata, de ouro, joias, né, todo tipo. A ordem era que as mulheres deveriam despojar o Egito. Olha que interessante. E como é que elas conseguiram isso? Chegava lá, me dá aí suas joias, me dá aí seus vasos de ouro, de prata. Aquele povo estava apavorado. Aquele povo estava com medo, porque já tinha acontecido 9 pragas ali no Egito. E aquele povo viu o poder de Deus, a ira de Deus sobre eles. Então, qualquer coisa que elas pedissem, elas entregariam. Por quê? Porque elas estavam tomadas de medo, de pavor.
Essa é a palavra certa, medo, pavor. E quando você está apavorado, quando você está com medo, aquilo que lhe pede, você entrega. Então foi isso que aconteceu. Recolheram todo o despojo do Egito e ali eles deveriam estar de sapato nos pés, de ombros, né, tipo mala pronta, tudo pronto, porque quando Deus desse a ordem de sair pela manhã através de Moisés, não daria tempo de preparar nada. Gente, essa é uma mensagem para nós. Nós temos que estar preparados, porque quando Deus nos chamar, não vai dar tempo de preparar nada. Se você tem um coração endurecido, não libera perdão, você tem dificuldade de perdoar, você tem dificuldade sabe, de lidar com situações, você precisa trabalhar isso na sua vida. Liberar perdão te dá liberdade. Você só pode ter liberdade se você perdoar. Eu falo assim que a falta de perdão é um veneno, né? Que a pessoa toma e espera que o outro morra. Quando você nega o perdão para alguém, acontece bem assim. Então, olha, temos que estar pronto, estar preparado, assim como o povo. A ordem de Deus para o povo do Egito é que eles deveriam estar preparados, comendo apressadamente aquelas ervas, comendo aquele pão, comendo aquele cordeiro assado, apressadamente, durante toda a noite, e aquilo que sobrava era para ser queimado e depois eles saírem. Essa era a ordem, isso deveriam fazer durante a noite, porque pela manhã eles estariam saindo do Egito. Olha que interessante, né? E tudo isso quando, né, deu a meia-noite, Deus ia trazer o juízo sobre o Egito, e a casa que não tivesse o sangue, o destruidor entraria e mataria o primogênito, tanto dos homens quanto dos animais, né? Então a gente percebe isso, e hoje continua celebrando a Páscoa, continua. Mas é interessante que eu quero lembrar vocês que se você der uma olhadinha no capítulo 12, né, que é onde está toda a celebração da Páscoa do livro do Êxodo, no capítulo 12, você vai ver tudo isso que eu falei, e no versículo 15, você vai ver Deus deixando a instrução para as próximas Páscoas que eles deveriam celebrar, né, nos próximos anos, né, durante a caminhada deles e a entrada deles na terra prometida, tá? E a gente observa que lá no versículo 15, Deus deixa novas instruções. Deus disse que aquele povo deveriam retirar das casas dos hebreus o fermento. 7 dias antes, deveriam ser retirado o fermento da casa dos hebreus, né, e preparar ali fazer todo o preparo para fazer ali, celebrar a Páscoa. Então essa era a instrução de Deus, e quais os elementos que fariam parte, né, dessa Páscoa durante a peregrinação desse povo e durante a entrada deles e a permanência deles na terra prometida. Tá? E hoje, os elementos que fazem parte da mesa dos judeus, dos hebreus, o que é? Além do cordeiro, né, que faz parte, as ervas amargas, uma raiz forte também, que eles costumam colocar nas suas mesas, e essas ervas amargas, raiz forte, representa a amargura que o povo passou no Egito. É uma celebração daquilo que eles viveram e que hoje eles têm liberdade. A Páscoa, ela é a celebração da liberdade que só Deus pode dar, tá? E fazem parte também, na mesa deles, uma pasta vermelha. A pasta vermelha, ela lembra o barro, né, que fazia os tijolos lá no Egito. Então, ervas amargas, cordeiro, raiz forte, pasta vermelha e também água com sal, que lembra as lágrimas que aquele povo derramaram no Egito. O ovo também faz parte das mesas, né? A maioria das vezes, talvez, né? Nunca participei de uma Páscoa dos judeus, mas se a gente for olhar, o ovo também faz. E qual o significado do ovo? É por isso que entra o tal do ovo, né? O ovo, ele simboliza o recomeço, né? Uma nova vida, digamos assim. Então, se você olhar na mesa de um judeu, você vê o ovo, você vai ver que aquele ovo, ele representa uma vida nova, um novo começo, tá certo?
Então essa é a celebração da Páscoa, os elementos que faz parte do significado. E Deus diz para Moisés que ele deveria falar para o povo, que o povo deveria celebrar a Páscoa para lembrar o que eles passaram no Egito no passado, que os seus antepassados viveram, tá certo? Para não esquecer. E é assim também conosco, né? E hoje, qual é a nossa Páscoa? Como nós celebramos a Páscoa? Hoje o povo celebra a Páscoa com chocolate, né? O ovo, né? Então, é errado? Não, não é errado. Mas eu quero voltar um pouquinho na Bíblia e a gente vê que Jesus celebrou a Páscoa junto com seus discípulos, como era de costume. Ele celebra a Páscoa e depois dele ter celebrado a Páscoa, Jesus levanta e pega o pão e um vinho, uma taça de vinho. Jesus pega o pão, ele levanta aquele pão para o céu e dá graças a Deus. E depois ele rasga o pão e ele entrega para os seus discípulos, aqueles que tinham celebrado a Páscoa com ele. E diz para ele, esse é meu corpo que será entregue por vós. Né? Então Jesus entrega ali o pão ele simbolizava o corpo de Cristo, a carne de Cristo. Né? Chega um momento que Jesus está falando com os discípulos, e Jesus fala que eles deveriam comer a carne dele. Pedro levanta e fala, nunca, Senhor, comeremos a sua carne. E Jesus fala assim para ele, se aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não terá parte comigo. Tá? Então é sério, a Santa Ceia é muito séria. Então Jesus, ele pega a taça de vinho, levanta para o céu e dá graça e entrega aos seus discípulos e diz, tomai-vos todos, porque esse é o meu sangue que será derramado por vós. Essa é a nova aliança. É a nova aliança que eu faço no meu sangue. Porque era costume dos judeus, todas as vezes que eles iam fazer um pacto, né, com alguém, eles matavam animais, o sangue daquele animal representava aquela aliança que eles faziam ali, né, aquele negócio que eles faziam ali, era confirmado com o sangue. Então Jesus, ele usa desse mesmo costume, né, e ele fala, esse aqui é a nova aliança, um compromisso que eu faço com vocês. Essa nova aliança que eu faço no meu sangue. Então, aquela taça de vinho representava o sangue da nova aliança. Então, Jesus, ele faz uma aliança com um povo que não tinha esperança, tá? Aqueles que não eram judeu, era chamado pelo apóstolo Paulo de um povo sem lei, porque a lei de Deus era só para os judeus, né? Não era para os gentios. Todo aquele que não fazia parte dos hebreus, eram gentios, era o povo imundo, né? Então, Jesus, ele faz uma aliança e ele não deixa de fora ninguém. Jesus, ele faz aliança, Jesus morreu na cruz por cada um, por toda a humanidade, independente de cor, raça, língua e nação. A aliança de Jesus é eterna e ela está disponível para todos. E para que nós venhamos a fazer parte dessa aliança, nós precisamos de manifestar um desejo nosso, crendo no nome de Jesus, crendo no Filho de Deus e crendo no sacrifício da cruz do Calvário, crendo nessa aliança que ele fez conosco e nós manifestar, né, a nossa aliança com Jesus, recebendo ele na nossa vida. E Jesus disse, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, nós precisamos de crer e receber o perdão de Jesus, crendo verdadeiramente que ele é o Filho de Deus. E essa é a nossa celebração, e nós celebramos a ceia do Senhor, essa nova aliança, acontece nas igrejas, né, uma vez no mês, uma vez no ano, e não importa o tempo que é feito isso. E Jesus fala assim que nós devemos celebrar essa nova aliança, né, em memória dele. Então, a ceia do Senhor é um memorial entre os cristãos, né, que nós vamos celebrar até que ele venha. E Paulo, ele diz lá no 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, ele diz que nós devemos fazer isso em memória dele até que ele venha, tá certo? Então, essa é a celebração da nossa Páscoa, a nossa Santa Ceia do Senhor, né, que as igrejas celebram, os cristãos celebram. E aí, como fica o dia da Páscoa? A Páscoa, ela é a ressurreição. Jesus, ele ressuscita no domingo, por isso, no calendário cristão, essa celebração da Páscoa, ela acontece no domingo, porque foi o dia da ressurreição de Cristo e simboliza também a ressurreição de Jesus, né? Então, celebramos com festa e devemos celebrar mesmo. Mas nós devemos lembrar
que o que Jesus fez na cruz, ele fez para nossa libertação. Assim como Deus escolheu Moisés como libertador do povo do Egito, Deus escolhe também Jesus para nos libertar da escravidão, do pecado. E só uma maneira de nós nos livrar da condenação já existente, a palavra de Deus diz que todo ser humano já está condenado, né? Então Jesus Cristo vem para nos livrar dessa condenação que já existe. E é interessante, eu quero falar para você que talvez não tenha esse conhecimento, né, que Deus, ele não manda ninguém para o inferno, tá? O que vai levar o homem para o inferno é a rejeição do perdão de Deus, do perdão de Jesus, tá? É o pecado. O pecado é que o homem já nasce com ele, é o chamado pecado original, é que condenou toda a humanidade. Jesus Cristo veio justamente para pagar uma dívida que é nossa, mas que ele já pagou e que só falta nós receber, crer e receber esse perdão de Jesus, tá bom? Então, gente, esse foi o assunto de hoje. Eu espero que você entendeu todos os processos da Páscoa e a nova aliança que Jesus fez conosco, tá bom? E se você gostou e quiser compartilhar, compartilha com quem você quiser. Um beijo bem grande aí no seu coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.